Boa noite a todos, os companheiros que estão aqui nessa noite conosco, ou qualquer que seja o horário que você esteja assistindo, né? A gente agradece mais uma vez o convite de estarmos aqui, por termos recebido o convite, né, de estarmos aqui fazendo mais uma reflexão a respeito do Evangelho de Jesus, à luz daquilo que a gente entende, compreende, né, trazido pela doutrina espírita. Agradecemos, né, mais essa oportunidade, e essa noite nós estaremos aqui juntos fazendo uma reflexão a respeito de uma passagem muito conhecida, né, da vida de Jesus, muito conhecida entre os evangelhos. Inicialmente, eu peço que vocês me digam caso esteja com algum problema relacionado ao som, tá bom? Porque aí já dá tempo da gente ir corrigindo aqui, que está agora, que está no início, né? Que ainda está no início o Mauro aqui já respondeu boa noite, ótima palestra para nós, Mauro e Sueli. Tudo bem, meus queridos? Né? E aí a gente vai fazendo realmente naquele processo que nós costumamos fazer, né? A gente vai fazendo uma conversa, um diálogo aqui leve a respeito do Evangelho, e dentro das possibilidades nós vamos conversando. Quem quiser pode ir comentando, pode fazer os comentários aí para que a gente tenha um diálogo de fato, né? Um estudo participativo onde a gente possa compartilhar conhecimento e ter uma noite agradável ao lado de Jesus, né? Som e imagem ok, obrigado, Sueli. Então a gente segue com a nossa oração, né? Então, inicialmente, ó, comigo tá queado no meu teclado. Inicialmente, a gente pede o auxílio, né, a Jesus, aos amigos da espiritualidade, para que estejam com a gente, para que estejam criando esse clima agradável que é estar na presença do Mestre. Em todos aqueles que estão aqui, né, assistindo, seja em qualquer momento do dia, da semana, para que a gente possa, Senhor, compartilhar o mesmo amor que foi sentido pelos seus discípulos, por aqueles que te acompanhavam, que viveram, conviveram e viveram seus ensinamentos, para que nós possamos senti-lo em nossos corações, para que possamos ter a percepção de sua presença, do seu amor em nossas vidas, seus trabalhadores espirituais que te representam e estão lado a lado conosco todos os dias, nos incentivando, nos auxiliando, para que possamos extrair dia após dia o melhor de nós mesmos. Que assim seja, que tenhamos uma boa reflexão e uma noite maravilhosa. Bem, mais uma vez boa noite a todos, boa noite Cida, que está chegando aí também, né? E a gente vai falar sobre aquela passagem da mulher que é curada por Jesus. Na verdade, ela busca, né, a cura em Jesus, que é a mulher que tem o fluxo sanguíneo, a conhecida como a mulher hemorroíça, né, no Evangelho, que ela está há 12 anos padecendo de uma doença em que ela está, né, com seu fluxo menstrual contínuo, né, no processo de hemorragia, que hoje nós, lógico, temos diversos tratamentos que a ciência nos traz, mas que os tratamentos da época não puderam ajudá-la. A ciência e os médicos e todos aqueles ao qual ela procurou na época não foram capazes de ajudá-la, de auxiliar, né? E aí, antes que a gente comece de fato a reflexão a respeito do texto evangélico, é importante a gente ter sempre em mente que qualquer que seja a passagem da vida de Jesus, seja um fato, seja uma parábola, ele sempre vai trazer um ensinamento que visa despertar a nossa relação com Jesus. Se a gente observar bem, principalmente os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, ele tem um sentido muito pedagógico, né?
ele traz a sensação que se tem que Mateus ele escreveu, e os outros evangelistas também, é lógico, essa passagem se encontra lá em Lucas e em Marcos também, eles escrevem, né, não só, mas principalmente Mateus, não só com o intuito de trazer um relato, mas procurando também extrair para nós a essência da lição, né? E essa extração da essência da lição, não canso de falar, onde a gente pega aquilo que é trazido no texto evangélico, faz o estudo, né, vai se aprofundando, vai entendendo cada vez mais, porque a gente não pode achar que em uma única leitura a gente tem um pleno entendimento de todos os fatos, de tudo aquilo que diz respeito à parábola ou ao texto, o trecho, né, do texto evangélico que nós estamos lendo. E através do estudo aprofundado, da experiência, do nosso amadurecimento, a gente vai extraindo lições que vão de fato servir para a nossa própria vida, né? Esse é o grande pulo do gato que eu gosto sempre de dizer, né? O Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, trazendo as lições necessárias para que nós convivamos, né? Vivamos, extrair, que a gente possa extrair da nossa vida o melhor possível, para que a gente possa de fato conseguir conviver uns com os outros dentro daquilo que Jesus deseja para nós, né? E essa mulher, ela traz em toda a sua trajetória dentro do Evangelho, né? Que é dentro dessa passagem onde ela busca a Jesus, ela traz lições muito valiosas, onde num pequeno trecho onde ela aparece, a gente pode trazer perspectivas que influenciam em todas as atitudes de nossas vidas. E aí como que a gente faz isso? Primeiramente, entendendo qual o contexto no qual essa mulher vivia. A gente precisa compreender, e aí a gente faz uma viagem, né, de volta no tempo, para entender que essa mulher, por ela estar passando por um processo de hemorragia, né, do fluxo sanguíneo contínuo, isso fazia com que ela sofresse não só com padecimento físico, mas também com alguns padecimentos sociais. Porque à época a gente tinha leis, né, que eram intrínsecas àquele povo, àquela sociedade, né, que era o povo judeu, que faziam com que quando a mulher estivesse, né, dentro do seu período menstrual, ela fosse considerada impura. Eram leis pré-estabelecidas lá do Antigo Testamento, ou como eles diziam, da Torá, né, que era a referência, vamos dizer, teológica que era seguida à época. Então essa mulher, as mulheres no geral, durante os dias em que aconteciam as regras menstruais, elas precisavam ficar isoladas, porque aqueles que entrassem em contato com essas mulheres seriam considerados impuros também. Então, se ela vem e toca alguém, ela acaba, é como se ela estivesse passando a impureza para essa pessoa, e esta pessoa que foi tocado, que teve contato com essa mulher, precisa fazer todo um ritual de purificação para que seja considerado puro novamente. Então a gente percebe que é um contexto social muito complicado, primeiramente, para aquelas que têm o seu fluxo, né, vamos dizer assim, o seu período menstrual regulado, né? Agora, principalmente, isso se torna muito mais agravante para essa que está há 12 anos passando por essa dificuldade. E ela relata que ela gastou todas as suas economias tentando auxílio da ciência da época ou dos curandeiros, porque fé e ciência, querendo ou não, se misturavam, né? Hoje em dia a gente acabou criando essa divisão que é inexistente, tá tudo é a natureza, de certa forma, né? Mas a fé e a ciência lá naquele tempo era como se fosse a mesma coisa, não tinha talvez essa divisão tão clara como a gente entende hoje, mas aí ela gastou tudo que ela tinha e não conseguiu de fato uma cura. Então era uma mulher que vivia à margem da sociedade, praticamente na mendicância, né? Então ela se virava para conseguir aquilo, o necessário para a sua subsistência, mas era uma vida ainda muito precária. E aí ela escuta falar de Jesus. Nisso que ela escuta falar a respeito de Jesus, ela já cria dentro dela aquela chama de esperança.
E aí é um ponto muito interessante, porque se tem uma coisa que a gente pode ressaltar no comportamento dessa mulher é a respeito de sua fé, né? E ela trabalha muito bem aquilo que a gente entende hoje em dia, né? Que Kardec vem nos esclarecer, que é o conceito de fé raciocinada. Qual é o conceito de fé raciocinada, né? Fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão, né, em todas as épocas da humanidade. Quando Kardec fala em todas as épocas da humanidade, ele não está falando da codificação do espiritismo para frente. Ele está falando também de todos os companheiros, todas as pessoas que vieram antes e tiveram essa fé raciocinada. E se a gente for analisar o comportamento dessa mulher, ela teve todo, né, uma atitude de busca, né, de procura pela cura da sua doença muito antes de conhecer Jesus. E aqui a gente vai trazer aqueles conceitos que a gente fala sobre a fé divina e a fé humana que estão trabalhados lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós temos, a fé é algo que é inerente ao ser humano. Porque às vezes a gente conversa com alguns companheiros e eles passam a ideia, ou nós mesmos acabamos tendo a errônea, vamos dizer assim, ideia, de que a fé ela é algo que só é direcionado quando só acontece quando é direcionado ao divino, quando é direcionado a Deus, a Jesus, né, ao mundo espiritual. Mas a gente pode ter como exemplo a fé que a gente exercita nos próprios acontecimentos da vida no dia a dia, que é a fé, que é aquela confiança de que as coisas vão dar certo. Por exemplo, se a gente vai pegar um ônibus, a gente tem fé de que nós vamos chegar até o destino final. A gente tem fé de que o motorista no Uber não vai desencarnar no meio de uma via, né, expressa e causar um acidente. A gente tem fé que ao ponto que a gente pegue um avião, um ônibus, uma condução, ela vai chegar ao seu destino. Você não conhece o motorista, você não sabe, mas você tem fé, né, de que aquilo vai acontecer. Então nós exercitamos a fé ao longo de nossa vida e Emmanuel, inclusive, ele diz, se eu não me engano, lá em Pensamento e Vida, ele fala muito, ele faz uma brincadeira, né, a respeito do galho da árvore decepado, né, e que começa a crescer novamente, é um exercício de fé da árvore cumprindo com o seu objetivo de que aquilo ali, aquele crescimento vai fazer com que ela cumpra, né, com seu lugar na providência, vamos dizer assim, em toda a arquitetura divina do planeta, né, na natureza. Então a gente percebe que em vários níveis a gente exercita a fé, né? Então essa confiança, a partir do momento que ela compreende, né, a respeito de Jesus, que as pessoas, que os discípulos, as pessoas daquela região começam a falar dele, aí ela começa o processo de desenvolvimento ainda mais fugaz da fé divina que talvez já existisse nela, porque ela já estava buscando, né? Esse processo de buscar a ciência, que a gente fala muito no meio espírita, né? Olha, eu estou fazendo um tratamento espiritual, beleza, faz tratamento espiritual, mas eu tenho que fazer o tratamento físico também, porque ele precisa acompanhar. Enquanto encarnados, nós somos seres únicos, uníssonos, de certa forma. Nós somos almas, né, encarnadas, nós somos espíritos encarnados, estamos nesse momento dentro de um corpo, dentro, né, não somos dentro, né, habitando, vamos dizer assim, um corpo físico. Então, aquilo que eu faço, né, moralmente influencia o meu corpo físico, mas aquilo que está ocorrendo no meu corpo físico, seja somatizando ou vindo de uma fonte externa, vai estar influenciando o meu espírito também. A gente não pode deixar de lembrar que nós somos espíritos, sim, mas a gente tem que lembrar que quando a gente está com dor, tudo isso influencia no nosso humor. Então a gente tem que tirar isso por exemplos muito simples, né? E aí a gente percebe essa mulher que está durante todo esse tempo buscando, através dos recursos da ciência, né, para poder se curar, mas escuta falar de Jesus, vai até ele, vence toda aquela multidão que esmagava Jesus praticamente e toca em suas vestes. E aí a gente vai dividir um pouquinho, né, para entender como que todo esse processo de busca de busca de auxílio, busca da própria cura,
é, faz um paralelo com as atitudes que a gente acaba tendo necessárias, que são necessárias na nossa vida para o nosso aprimoramento espiritual. Bem, primeira coisa, a busca, né? Ela tem consciência que tem um problema e precisa ser tratado. E aí a gente fala, Daniel, mas é claro que se você tem um problema, você quer o tratamento. Será que é tão claro assim? Porque se a gente for parar para analisar, quando, esse aqui é um caso atípico, tá? Mas quando alguma pessoa chega até Jesus, sendo um cego, um paralítico, né? Pessoas com problemas físicos aparente, o que que Jesus fala? Pergunta: "O que queres que eu faça?" Se a pessoa é cega, ela não vai falar: "Não, eu quero, tô com uma dor nas costas." Se a pessoa é paralítica, não, que eu tô com um probleminha de dor de cabeça, não. Ele quer curar da paralisia, o outro quer curar da cegueira. Será que é sempre assim? Nem sempre. Porque a gente tem a ilusão de que todo cego quer enxergar. Às vezes o cego ele quer se manter na cegueira, porque é cômodo. A gente tem a comodidade de se manter nos nossos problemas. Porque às vezes eles são aquilo que alimentam outras carências que nós temos. Nós não conhecemos ninguém, será, que aquela pessoa que busca doença, né? Que chega perto de você e só fala de doença. Ah, que eu fui no médico, que ele me disse que eu tô com não sei o quê, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. E a gente percebe que são coisas que, sim, lógico, às vezes tem um grau de seriedade, mas são tratáveis. A gente consegue lidar com aquilo ali de outra maneira, mas a pessoa ela precisa daquilo ali para poder chamar a atenção, né? Então, é como aquela história que se não me engano é o Haroldo que conta, né? Do cachorrinho que estava lá deitado em cima do prego, e aí ele fica chorando, e aí a pessoa pergunta, chega no quintal e fala, mas por que esse cachorro tá chorando? Não, porque ele tá deitado em cima do prego. Mas por que ele não levanta então do prego? Será que tá doendo? Ele não, mas que tá doendo o suficiente para ele chorar, mas não tá doendo o suficiente para ele se levantar. Então, às vezes, a gente dá mais valor ao choro do que a cura. E aí a gente precisa refletir a respeito disso, né? Será que aquela dor ali não está trazendo algo a mais, está suprindo alguma outra carência afetiva, não está sendo suprida através dela? E eu estou me utilizando dela, estou me mantendo ali, ao invés de eu sair daquele cenário para poder ser melhor? Às vezes vai exigir alguma atitude da gente. Muitas vezes, a gente está falando aqui de chagas físicas, muitas vezes a gente está falando de chagas morais, de questões relacionadas ao orgulho. Às vezes as nossas relações estão doentes, estamos tendo relações uns com os outros que estão adoecidas e nós continuamos tendo os mesmos comportamentos que foram aqueles que causaram a doença da relação. Vamos dizer o seguinte: às vezes você vive um contexto, não precisa ser relação homem, de marido, mulher, de cônjuge, né? Vamos falar dessa forma que a gente abrange a todos os gêneros. Mas pode ser uma relação de amizade, pai e filho, dentro de casa, fora, né? Aqueles relacionamentos tóxicos que nós temos. Então, às vezes, nós temos atitudes de muito orgulho, né? Às vezes a gente tem uma fala que humilha ao invés de auxiliar. Às vezes ficamos sabendo, você está chamando a reflexão da autopiedade nessa dor? Também pode ser, né? Pode ser. Lembra, Sueli, não sei se vocês conhecem dessa história, da... Talvez quem não conhece, procure conhecer. Jerônimo de Mendonça, o gigante deitado, né? Jerônimo de Mendonça, tetraplégico, cheio de doença, cego, um excelente orador espírita, excelente espírita, né, da sua época, conhecia Chico Xavier. E um dia ele chega do médico, se eu não me engano, ele acabou de passar por um procedimento muito difícil, que foi de arrancar as próprias unhas. Não sei se foi nessa ocasião, mas ele passava, devido a doenças degenerativas na qual ele tinha, por processos muito dolorosos. E ele chegou muito adoentado,
se não me engano, ele estava com algum tipo de sangramento e chegou Chico, naquele com desânimo, que é comum também, a gente não pode também achar que a gente vai estar todo dia com alto astral. É comum que a gente tenha momentos de altos e baixos, né? E aí chegou Chico, que eu não tô bem, que eu não tô assim, que eu tô assado, e começou narrando, né, as questões que ele estava passando, e ele estava, se eu não me engano, com sangramento no reto, algo desse tipo. E aí Chico, gente, vamos fazer uma fila que todo mundo vai dar um beijo em Jerônimo hoje. E aí fez aquela fila enorme, né? Que era sempre aquela multidão que acompanhava o Chico Xavier. E aí cada um foi lá dar um beijo e um abraço de Jerônimo Mendonça. E aí no final o Jerônimo já estava animado, já estava com outro astral e já estava, né? Não estava mais sentindo as dores que sentia e o sangramento já tinha cessado. Olha só. Aí ele falou, mas Chico, tô me sentindo outra pessoa, sentindo melhor. Já parou. E aí, Chico, Jerônimo, não caia no conto do coitadinho, Jerônimo. As dificuldades existem, a gente vai passar pelas provações, mas não fica sentindo pena de si mesmo. E aí a gente volta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez, no capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho, né? Que fala sobre as causas das nossas aflições. Daniel, a gente não vai em algum momento sentir algum desânimo, ficar para baixo? Claro que vamos, nós somos seres humanos. Mas que a gente não pode se render a ela, principalmente depois que a gente entende a respeito da doutrina espírita e que ela nos esclarece que não há aflição pela qual nós estamos passando, que nós estejamos passando, que não tenha um motivo justo. Então, se está acontecendo, é porque precisa acontecer. Não como um castigo impositivo, né? Mas como uma forma de nós nos livrarmos daquilo, espiarmos aquilo que nós deixamos, né? Causamos a nós mesmos ou a outros lá no passado. Então a gente precisa sim olhar para nós, entender que a dor ela está ali como uma companheira, ela é difícil e cada uma nesse momento está passando por uma dificuldade própria muito única, mas ela tem uma razão e mais importante, ela possui um propósito. Porque quando a gente entende que possui um propósito, a gente para de ficar nesse lugar de autopiedade, de comodismo, e entende que existe uma necessidade de mudança de atitude diante da dor que está sendo apresentada. Eu tenho uma amiga aqui na nossa casa, Maria Franca, que teve uma época que pegou chikungunya, né? E aí ela falou que durante um mês, que as dores duram durante muito tempo, né? Durante um mês, no primeiro mês ela reclamou muito, né, e tudo mais, mas depois ela começou a chamar da amiga Chica. Então ela falava, não, porque eu ainda tô com um pouquinho de sequela da minha amiga Chica, mas já vai passar da chikungunya, né? Já vai passar, e é isso. Então ela falou e ela relatou que quando ela foi levando aquilo com mais leveza, né, é aquilo que Jesus diz, o fardo, né, o jugo leve, né? O fardo é leve, o jugo suave. Né? A gente precisa olhar com outros olhos para que a gente consiga lidar com a situação. Os exemplos vão ao infinito. Né? Conheço uma senhora também que cuida da mãe, cuidava, né? A mãe já desencarnou, que tinha Alzheimer, né? E falou que no início era muito difícil, porque a mãe dizia que não conhecia ela, chegava o irmão, dizia que gritava, dizendo que estava sendo assaltado, gritava, tinha dias que tinham crises na rua, em casa, e dizia que queriam roubá-la, enfim, dentro de casa, que queria ir embora, e esse tipo de coisa, né? Que a pessoa que está com a questão da doença mental sabe que a gente que passa por essa situação. E ela falou que no início ela falava, não é seu filho, não, quando você debatia. E no final ela falou, olha, eu percebi que eu não tinha como eu chamar a minha mãe à razão. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a levar aquilo ali com uma certa leveza. Ah, que não sei o que você vai me fazer passar fome. Não, vou sim, vamos fazer greve de fome. Todo mundo junto aqui em casa. Vamos ficar sem comer até amanhã. Ah, que não sei o que esse homem é estranho. Ó, mas vamos chamar a polícia. Esse homem estranho realmente é doido, entendeu? Então, assim, lógico que ela não, de forma alguma, deixou de. Não foi nenhum tipo de distrato com a mãe. Mas foi a forma que ela encontrou de lidar com aquela situação sem adoecer também. Então a gente tem que ter essa consciência para não agravar aquilo que já está ruim, né? Porque a gente consiga, de fato, lidar com as questões da vida de uma forma leve, né? Para que a gente consiga superá-las. E aí, esse olhar onde a gente olha para o problema
e começa a querer se movimentar para que o problema ou fique mais leve ou se acabe, foi a atitude que a mulher teve quando ela soube de Jesus. Então a gente percebe que aquilo ali já é o início de uma nova perspectiva de fé, porque a presença de Jesus no mundo, gente, ele trouxe uma perspectiva de fé totalmente diferente do que já tinha antes, né? A experiência de fé que era feita pelos sacerdotes fazia quase que dividir o mundo no sistema de castas, pelo menos naquela região, né? Era quase uma divisão em castas. Então você percebia que aqueles que não eram tidos como os escolhidos, ou aqueles que eram marginalizados, que eram mais pobres, viviam à margem da sociedade, se sentiam realmente excluídos. E aí Jesus vem exatamente para essas pessoas. E quando ela fica sabendo disso, ela muda, não, é ele que vai me curar. Ela tem certeza, a certeza é tanta. A certeza, olha, ela já gastou tudo que ela tinha. Então ela poderia ter, né, na mente que aquilo ali seria só mais uma desilusão. Mas a certeza era tanta que ela falou: eu só tenho que tocar nas suas vestes. Só nas suas vestes. E aí ela parte ao encontro de Jesus. Naquele momento, foi um momento muito interessante do Evangelho, porque Jesus, se eu não me engano, ele tinha acabado de expulsar, né, os espíritos os obsessores, vamos dizer assim, os demônios, né, de um companheiro, e foi aquela passagem dos porcos que se assustam e acabam se jogando do penhasco. Ele passa, né, na casa de Jairo, onde ele dizia que sua filha tinha sido dada como morta. E aí ele vai lá e faz, né, acorda, vamos dizer assim, que a gente sabe que ela não estava morta, né, mas na época é tido como se ela tivesse morta, inclusive assim está nos textos evangélicos. E aí vamos dizer assim, como está nos textos, ressuscita a filha de Jairo. E aí ele sai e está indo, né, para casa de Simão Pedro, e tem uma multidão em torno de Jesus querendo, né, ou ouvir algum milagre, algo, porque ele estava se tornando uma celebridade, né? Era como um influencer, né? Hoje em dia, as pessoas estavam sabendo, queriam estar perto dele, que era agradável estar perto de Jesus. Acima de tudo, era agradável estar perto dele. Então as pessoas queriam ali, começavam a se amontoar em cima dele, ele tentando ir, tentando caminhar, os discípulos tentando abrir caminho, e ela vê toda aquela multidão e fala: eu tenho que ir tocar em suas vestes. E aí é muito interessante que quanto mais perto nós estivermos, quanto mais próximo de Jesus ela vai ficando, mais gente tem. Que a multidão vai se dispersando nas pontas e vai comprimindo, né? Então isso daí simboliza muito as dificuldades que a gente enfrenta quando a gente quer sair da nossa zona de conforto. Quando a gente quer de fato caminhar em direção a Jesus ou caminhar, né, mais uma milha em direção a Ele e deixar para trás essas questões da qual nós falamos agora anteriormente. Porque, como falei, você ter uma boa atitude diante do seu problema não é algo fácil. A gente não pode romantizar aqui e achar que não vão ter dias que que aquela senhora que cuida da mãe vai ter dificuldade de manter uma atitude positiva. Como Jerônimo de Mendonça aqui, que a Sueli acabou de falar, é um exemplo de fato, mas ele teve seus altos e baixos. Chico também já teve seus altos e baixos, isso é relatado, né? No filme mostra, e quando a gente vê a biografia de sua vida, somos seres humanos, nosso corpo sente, né? Mas o que a gente não pode fazer é se manter embaixo. Então, essa caminhada para ela simboliza essa luta. E quanto mais próximo se está, parece que vai sendo mais difícil, porque está se comprimindo, tem mais gente, mas você também está mais forte. E esse processo aí de decisão, de tomada de decisão de mudança e de encarar a caminhada, a gente chama de amadurecimento. É amadurecimento. Porque, como eu falei, às vezes o seu problema é físico, seu problema pode ser orgulho, pode ser egoísmo, pode ser vaidade, né? Seu problema pode ser algum vício, a gente pode ser alguma questão química mesmo, né? Ou psicológica, um vício comportamental que a gente percebe que é danoso para nós e para aqueles que convivem conosco, que a gente precisa resolver aquilo ali.
Então, quando a gente decide mudar esses hábitos, ter essas mudanças de atitude, é um novo processo que se instaura. É como se você estivesse caminhando numa trilha, pegou o caminho errado, você tem que voltar a trilha toda que você para poder refazer o caminho certo. Então é de fato doloroso, né? Mas é o necessário. Porque quando a gente vai lá no livro Céu e Inferno, a gente encontra lá, né? Código Penal da Vida Futura. Quais são os passos necessários para poder recuperar uma falta? Arrependimento foi o primeiro passo, né, que a gente pode entender. O arrependimento, que na verdade é a tomada de consciência da falta cometida. Nesse caso, a mulher morria se ela tinha uma dor, um problema físico, saúde. Mas a gente pode levar isso para o nosso prazer, para outras realidades, que é uma tomada de consciência diante de uma atitude que precisa ser mudada, de uma realidade que precisa se transformar. Expiação, né, que é, a gente pode entender que é esse processo de caminhada até Jesus, onde a gente entende de fato a dificuldade que aquilo nos levou, e a reparação, que é quando a gente tem a oportunidade de se refazer de fato, né, de se reconstruir de fato. Então, esse daí é a questão, esses são os passos que contribuem para a construção da nossa fé, de fato da nossa fé. Porque a fé, a gente não pode entender que é algo que simplesmente você vai acender uma vela e ela vai se manter acesa para sempre. Não, você vai acender a vela, mas se a gente perceber, manter a vela acesa, manter uma chama de uma vela acesa é muito mais difícil do que simplesmente acendê-la, né? Principalmente nas ventanias que o mundo nos apresenta. Então a gente vai de fato caminhando até ele, passando pelas dificuldades. Em alguns momentos a gente acha que está fazendo tudo errado, em alguns momentos a gente tem certeza que está fazendo tudo certo, mas é assim que a gente vai vivendo a vida, na certeza de que em algum momento a gente vai chegar em algum lugar. A gente vai se aproximar e vai tocar as vestes, né? E como eu disse, esse é o nosso processo de construção de fé. Porque a nossa fé, se a gente parar para perceber, ela não é uma fé raciocinada tão sólida assim, né? É uma fé dinâmica. Então eu tenho aqui, eu digo, eu tenho fé sim, eu tenho fé em Deus, eu acredito. Então eu acredito que qualquer vento desmonta, né? Não é um eu confio, é um eu acredito, porque quando a gente passa por algum momento de dificuldade, a gente se desespera. E não quer dizer que a gente não se sinta atribulado. A tribulação é normal, se sentir atribulado é normal. Agora, se sentir, desculpa, desesperado é como se nós estivéssemos abandonados. E isso daí não combina de forma alguma com a providência divina. É uma insanidade nossa achar que Jesus está lá deitado no barco, a tempestade está acontecendo e ele vai nos abandonar. E aí a gente pega a imagem dos discípulos, né? Que se desesperam, Jesus ali, mas se desesperam achando que chegou a hora derradeira, com o mestre ao lado, né? Então essa acaba sendo a nossa fé, mas quando a gente se propõe a caminhar em direção a Jesus e a entender de fato qual que é a nossa proposta, o nosso propósito, ele vai ajudando a construir essa experiência de fé dentro de nós. E aí a gente entende que quando ela chega de fato até o mestre e toca as suas vestes, tudo isso é revestido de um simbolismo muito interessante, porque a atitude dela é uma atitude de humildade do início ao fim. Ela foi excluída da sociedade, isolada, não podia tocar em outras pessoas, mas ela ignorou todas as normas sociais errôneas da época para poder chegar até Jesus e cumprir o objetivo dela, porque ela tocou em outras pessoas para chegar até ali. E não querendo, né, tornar o mestre aquele que para ela era o símbolo de sua salvação impuro, ela decide não tocar nele diretamente, mas sim na ponta de suas vestes. Porque aí demonstra um exercício, uma atitude assim, simbólica, emocionante de verdade. Tanto que quando ela o toca, ele sente. Ele sente que tem algo diferente. E aí ele para e pergunta aos discípulos, ué, mas quem me tocou? E os discípulos respondem, mas Senhor, todo mundo
Você está no meio de uma multidão que te comprime, te empurra. E você me pergunta quem que te tocou? Ele, não. Alguém me tocou porque de mim saíram virtudes. De mim saiu poder. E aí ele volta à multidão novamente e pergunta, quem me tocou? A fé dessa mulher era tanta que ela conseguiu estabelecer um elo fluídico entre ela e Jesus. Entre ela e o mestre diretamente, só em tocar na ponta de suas vestes. Ela não apareceu à sua frente, ela não gritou, ela não fez nada. Ela queria passar despercebida, mas não tinha como. Diante de Jesus não tinha como passar despercebido. E aí ele vira e pergunta, quem me tocou? E depois de muito questionar, ela fala, fui eu, Senhor. Mas eu só toquei a ponta de suas vestes. E aí ela conta a sua história. De 12 anos, onde ela está passando por aquela doença e ninguém conseguiu curá-la. Ninguém, e ela tinha gastado todas as suas economias, como falamos lá no início. E ela disse que sim, dessa vez ela se sentiu curada. Ela sabia que se tocasse só na ponta das suas vestes seria o suficiente para que ela pudesse se curar. E aí ele diz, a sua fé te curou. Não fui eu que te curei, foi a sua fé. E aí é muito interessante como Jesus, ele tira o seu próprio protagonismo das situações. Jesus é a fonte infinita de amor maior que já pisou nesse planeta. Porém, essa fonte, para que a gente a acesse, precisa de uma atitude nossa. E aí ele fala, a fonte está aqui, sou eu. Mas o seu movimento de fé que foi o suficiente. Ou seja, a cura sempre esteve com ela. A cura da enfermidade sempre esteve com ela. Não estava necessariamente nele. Ele era o acesso, vamos dizer assim, o portão de acesso mais próximo. Mas a cura sempre esteve nela. A busca, esses 12 anos de dificuldade, né? Tudo isso, a fé que foi despertada nela, que fez ela se movimentar, que fez ela chegar até o mestre, que fez ele tocá-la. E aí fica a lição pra gente, de fato, de toda a atitude que essa mulher teve para chegar até Jesus, de toda a trajetória que ela teve nesse breve momento do Evangelho, né? Breve momento do Evangelho. Pô, deixa eu só ver aqui que a Sueli mandou. Podemos considerar a maneira que essa mulher foi tratada seria uma reflexão dos preconceitos dos dias atuais? Ela foi considerada forte. Jesus apoia sua fé. Sem dúvida, Sueli, porque é pelo seguinte, a gente está falando de uma sociedade que hoje já temos uma sociedade ainda machista. Então, na época, é profundamente machista. Então você percebe tanto que isso reflete de certa forma nos evangelhos, porque a gente fala muito, teve uma mulher hemorroísta, teve uma mulher adúltera. As mulheres não têm nome. Algumas têm, mas algumas aparecem sem nome, né? Geralmente o homem tem o nome, tem o é filho de quem. Então você percebe esse reflexo, inclusive na construção dos próprios evangelhos. Então, assim, as mulheres na nossa sociedade são exemplos de força, porque a gente olha e a gente entende que a referência de força é a força física, né? De levantar peso, de levantar, de fazer, acontecer, que os homens exibem. Mas a força moral, ela é infinitamente maior. É infinitamente maior. É infinitamente mais eficaz. Você percebe que a mulher exercita a paciência, né? É aquele marido que tem um negócio para trocar dentro de casa, e aí ela faz. São 6 meses para poder trocar, né? Uma peça de uma pia, colocar uma cortina. Eu tô falando de mim, tá? Então a mulher exercita paciência, mas ela consegue, né? De certa forma, contornar algumas situações com certas habilidades que o homem ainda não desenvolveu, né? Então a gente percebe que, né, além disso, né, é a mulher que coloca o órgão mais importante da humanidade existe dentro da mulher, que é o útero, né? Sem ele não existe humanidade.
Então é o que coloca a criança no mundo. E independente dessas funções exclusivamente femininas, a gente percebe que, como falei, existe sim uma força moral da mulher que, diante de uma sociedade extremamente machista, né, extremamente ainda que a oprime e que faz surgir, né, infelizmente, ainda todos esses índices relacionados à violência e feminicídio que nós vemos atualmente, que sempre existiram, mas hoje nós estamos dando cada vez mais atenção. Essa força de sobrevivência demonstra, de certa forma, sua superioridade, né? A sua força de fato, onde ela se encontra. E você percebe que no Evangelho, aqueles que estiveram ao lado de Jesus até o momento de sua crucificação foram as mulheres. Os discípulos, exceto João, que era um jovem, né, vamos dizer assim, que era o mais novo deles, o discípulo amado, todos eles, né, se ocultaram, se esconderam, vamos dizer assim. Mas as mulheres estiveram ali até o final. E é exatamente para uma mulher que era colocada como para da sociedade, excluída de todos os ciclos sociais, foi para quem Jesus aparece pela primeira vez após sua crucificação, né? Então, se não há algo de especial no coração feminino nesse sentido, se isso daí não é uma prova, eu não sei o que dizer, né? Então a gente percebe que esse exemplo de força, né, que a gente vê refletido até hoje em mães, né, solo que criam seus filhos diante de dificuldades, né, diante de sacrifícios, né? Mulheres que passam ainda por desrespeitos, desacatos em mercado de trabalho que as obrigam a ter, muitas das vezes, atitudes de defesa constante na rua, nos lugares onde elas frequentam, né? Está naquele estado de vigilância constante, né? Isso daí é um exemplo de força, né? Então a gente percebe, meus companheiros, que através dessa leitura, através de todo esse processo, de todo esse sofrimento pela qual essa mulher passou, através de todo esse processo que a gente pega como reflexo para a nossa própria vida, onde a gente necessita ter, de fato, esse start, né, vamos dizer assim, essa busca para poder mudar aqueles comportamentos nocivos, ter coragem de enfrentar o caminho difícil, né, a multidão, o local, a porta estreita, que muitas das vezes irá nos comprimir também, assim como acontecia com Jesus, mas é através dessa caminhada, através dessa busca, que a gente de fato vai encontrar o recurso necessário para a reparação de nós mesmos, que é encontrar frente a frente com a face maior do amor do mundo, né? Que a maior face, vamos dizer assim, fonte de amor que a gente conhece, que é Jesus, que é aquele que representa o Pai Divino, Deus, ou a Mãe Divina, como alguns companheiros dizem, Deus, né? Aqui na Terra, aqui no nosso orbe querido, né? Que nos auxilia na evolução. Bem, eu agradeço, Sueli e o Mauro mais uma vez pelo convite, tá? Fica a nossa reflexão. As mulheres visitam seus maridos ou filhos quando estão detidos por algum delito. Pois é o coração que perdoa, resiliente, né? E aí a gente encerra pedindo a Jesus, de fato, que oriente o nosso coração, nos auxilie, de fato, a ter consciência, cada vez mais consciência a respeito das nossas dificuldades e que possamos imitar tantas mulheres, né, que exemplificam o mundo através de suas atitudes de resiliência, de perdão, de esforço para com o outro, para para consigo próprio, de fato, para que a gente possa cada vez mais estar mais próximo de Ti, Mestre. Que possamos ter força e coragem para enfrentar nosso dia a dia e que possamos entender que a fé que nós desenvolvemos ao longo de nossa caminhada, nessa fé está a cura das mazelas que tanto procuramos. Que assim seja.
Queridos, muito obrigado mais uma vez e que possamos nos ver novamente em breve. Até a próxima.